Ora, então, boa tarde. Dou as boas-vindas a quem nos acompanha neste webinar, promovido pelo Grupo de Trabalho Igualdade de Género, da Rede Campos Sustentável. A Rede Campos Sustentável é uma rede de pessoas do ensino superior interessadas em promover as várias temáticas da sustentabilidade no âmbito das instituições do ensino superior em Portugal. Organizámos-nos em grupos de trabalho e vários, e um deles é este grupo de trabalho que promove esta iniciativa, que é o Grupo de Trabalho Igualdade de Género. Somos pessoas de muitas IEs portuguesas, interessadas em trabalhar esta temática das igualdades e fazemos diferentes atividades e uma é este webinar que estamos agora a começar. Para isso temos connosco como convidada e como oradora a doutora Maria José Moura, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que nos vai falar exatamente sobre as novas políticas de igualdade de género e diversidade no ensino superior, quais são os desafios que temos pela frente. Agradecemos muito esta possibilidade de termos, digamos, diretamente para nós esta, digamos, tradução do que é a estratégia nacional e os planos nacionais especificamente para o ensino superior e, portanto, agradecemos muito à Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, em nome da doutora Maria José Moura, que este seja o princípio, ou mais um dos pontos de uma colaboração que queremos intensa e, sendo assim, ia dar início à sua apresentação. E o palco é seu. Pronto, eu é que agradeço muito o convite para estar presente neste webinar e em nome da SIG também quero agradecer muito o trabalho que têm vindo a fazer nesta área. Antes de começar, eu gostaria também de pedir imensa desculpa pela minha voz. Eu fiquei sem voz, mas agora está a vir devagarinho e qualquer coisa que não seja perceptível, peço imensa desculpa, mas depois cá estarei para explicar um bocadinho melhor, está bem? Peço desculpa mesmo. E então, antes de começarmos aqui o nosso webinar propriamente dito, eu gostaria de vos dizer que como é que nós chegamos aqui? Ou seja, em termos de política pública, de onde é que isto tudo vem? E há um enquadramento que tem que ser feito, porquê? Porque Portugal ratificou vários instrumentos internacionais nos quais está comprometido, nomeadamente com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW, é chamada a Magna Carta dos Direitos das Mulheres, que nasceu em 1979, e Portugal assinou a Convenção a 24 de abril de 1980 e depositou o seu instrumento de ratificação junto do Secretário-Geral das Nações Unidas a 30 de julho de 1980, entrando em vigor a 3 de setembro de 1981 no nosso país. Ou seja, estão a ver o comprometimento de Portugal neste grande instrumento internacional que é, sem dúvida, a CEDAW. Em 1995, outro instrumento fundamental é a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e chegamos a 2015 com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, como também conhecem. Então, esta convenção é importante porquê? Esta convenção é importante porque parte da eliminação das discriminações contra as mulheres enquanto princípio de direitos humanos. Ou seja, o que é que a convenção diz? A convenção está assente em 3 pilares, digamos assim, o princípio da não discriminação,
o princípio da obrigação dos Estados, bem como o princípio da igualdade substantiva, ou seja, o princípio da igualdade de oportunidades. Mais tarde, em 95, aparece um marco incontornável na luta pela igualdade de género em todo o mundo, ou seja, a adoção da Plataforma de Ação de Pequim, porque define 12 prioridades, ou seja, 12 áreas críticas de atuação. E este documento é fundamental, porquê? Porque tem sido o enquadramento de vários compromissos internacionais e nacionais na área de igualdade e não discriminação nestes últimos anos. Então, temos como áreas críticas a pobreza, a educação e formação, a saúde, a violência, os conflitos armados, a economia, o poder e tomada de decisão, os mecanismos institucionais para o progresso, os direitos humanos, os meios de comunicação social, o meio ambiente, as jovens raparigas, ou seja, estas foram as 12 áreas prioritárias. E eu destaco aqui a área da educação e formação. E para vos dizer que esta plataforma, este documento, é um documento vivo. E é vivo porquê? Porque foi evoluindo, as prioridades foram evoluindo. Então nós temos educação e formação, assegurar o acesso igualitário das raparigas e das mulheres à educação e à formação. E o que é que este documento arrastou, digamos assim? Em 95, o compromisso de garantir a educação básica para todas as raparigas. Nos anos 2000, a redução da desigualdade no acesso à educação em vários países. Em 2015, o ODS 4 fortalece o compromisso com a educação inclusiva e de qualidade. 2020, alerta para o acesso desigual à tecnologia e ensino remoto que afeta as raparigas em áreas vulneráveis. E em 2025, exatamente no ano em que nós estamos, está a ser dado um grande enfoque na necessidade de criar condições para um maior acesso das mulheres às áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No quadro europeu, temos também importantes compromissos internacionais, desde logo em 2011, a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, a Convenção de Istambul. Devo-vos dizer que a Convenção de Istambul foi ratificada por Portugal em 2013 e entrou em vigor em 2014. Outro documento muito importante é a recomendação do Conselho da Europa prevenir e combater o sexismo, bem como a estratégia do Conselho da Europa para a igualdade de género 2024-2029. E então a Convenção de Istambul é importante porquê? Porque trata-se do primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo, atenção, a cobrir praticamente todas as formas de violência contra as mulheres e reconhece que a natureza estrutural da violência contra as mulheres é baseada no género e pretende que os Estados-parte definam e criminalizem várias formas de violência contra as mulheres, incluindo o casamento forçado, a mutilação genital feminina, o assédio sexual, a violência física e psicológica e a violência sexual, incluindo a violação, o aborto forçado e a esterilização forçada. Sem dúvida que este documento, esta convenção é bastante importante. No que respeita à recomendação do Conselho da Europa, fixou pela primeira vez a primeira definição jurídica internacional de sexismo, ao dizer que sexismo é qualquer atitude, gesto, representação
prática ou comportamento baseado no pressuposto de que uma pessoa ou grupo de pessoas é inferior em razão do sexo que ocorra na esfera pública ou privada. Ou seja, nós temos aqui a primeira definição jurídica internacional do termo sexismo. Estabelece ainda, eu chamo a vossa atenção, para a relação entre os atos de sexismo vulgar e um contínuo de violência contra as mulheres e raparigas, contendo naturalmente esta recomendação um conjunto de ideias dirigidas aos governos, ou seja, um conjunto de recomendações dirigidas aos governos nesta matéria. A Estratégia para a Igualdade de Género do Conselho da Europa 2024-2029 tem como primeiro objetivo estratégico combater os estereótipos de género e o sexismo, com 4 grandes objetivos operacionais. São eles que os Estados-membros e o Conselho da Europa, no seu conjunto, promovam e apliquem a recomendação. Não é só importante promover, mas também aplicar a recomendação sobre a prevenção e o combate ao sexismo, que os Estados-membros e o Conselho da Europa implementem políticas e medidas para prevenir e combater os estereótipos de género, incluindo o seu impacto na divisão das tarefas, nos papéis de género, tanto na esfera pública como na esfera privada, que os Estados-membros abordem a discriminação algorítmica baseada no género e a discriminação interseccional. A discriminação interseccional é aquela discriminação que ocorre por múltiplas discriminações, digamos assim. Vamos imaginar uma mulher idosa, uma mulher lésbica, uma mulher com deficiência, ou seja, as tais discriminações interseccionais, e então, por meio de estratégias multifacetadas e baseadas nos direitos humanos para a igualdade de género e a não discriminação, que também implementem padrões recém-desenvolvidos na área de inteligência artificial e igualdade de género. Eu recordo que o título deste webinar é as novas políticas de igualdade, e nós podemos encontrar aqui nesta estratégia já um alerta, não é? Que os Estados-membros e as organizações pertinentes da sociedade civil recolham dados desagregados por sexo. É evidente que para conhecermos a realidade, para melhor agirmos, para uma boa política pública, nós temos que ter dados que nos permitam essa construção, bem como a realização de investigação no domínio da prevenção e do combate ao sexismo e estereótipos de género. Chegados aqui, vamos para o nível nacional. E quais são os marcos relevantes para a definição das políticas públicas nacionais para a igualdade? A nível nacional, as políticas públicas para a igualdade têm sido norteadas desde 1997 por planos nacionais. No entanto, desde 2018 até 2030, as políticas públicas para a igualdade em Portugal estão enquadradas na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação Portugal Mais Igual, cuja a implementação é coordenada nacionalmente pela SIG. Ou seja, a SIG coordena esta estratégia, mas que fique claro que esta estratégia não é da SIG, esta estratégia, como não poderia deixar de ser, envolve todas as áreas governativas, como vamos ver um bocadinho mais à frente. E então, a ENINDE, enquanto instrumento de política pública para a igualdade, vai materializar os compromissos assumidos internacionalmente por Portugal, como já vimos atrás alguns deles, e de forma alinhada com a legislação nacional, como não poderia deixar de ser,
operacionaliza conceitos essenciais na área da igualdade de género e não discriminação. Então, o que é que nós temos? Temos a estratégia que naturalmente está alinhada com a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e respectivas metas, que visa eliminar os obstáculos estruturais que se colocam à igualdade entre homens e mulheres, ao empoderamento e ao gozo pleno dos direitos das mulheres e dos homens, tanto no plano interno como no plano da cooperação para o desenvolvimento. Claro que, como toda a gente sabe, é uma estratégia que vem sublinhar o grande mote, o grande lema dos ODS, que é: ninguém pode ficar para trás. Então, a estratégia, temos a resolução do Conselho de Ministros número 61 de 2018 e a resolução do Conselho de Ministros número 92 de 2023. Qual é o grande objetivo, qual é o grande centro desta estratégia? É, sem dúvida, a eliminação dos estereótipos de género numa perspectiva interseccional. Porquê? Porque é uma estratégia que se cruza, como não poderia deixar de ser, com outras estratégias e com outros planos de política pública. Então, esta estratégia é concretizada através de 3 planos nacionais por períodos de 4 anos. Por isso, nós temos a resolução do Conselho de Ministros de número 92 de 2023, que vem traçar os planos de 23, 24, 25 e 26, como vamos ver mais à frente, e os 3 planos são o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, o Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, o Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Claro que estes planos cruzam-se com o 4º plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos. Então, quais são as linhas transversais a estes 3 planos? É a territorialização. Porquê? Porque visa adequar as políticas públicas às características e necessidades territoriais do país. Nós sabemos que o nosso país é pequeno, é um país assimétrico, mesmo dentro de Lisboa existem muitas Lisboas, e o que se pretende aqui é adequar às características e necessidades. Há interseccionalidade. Porquê? Porque reconhece e aprofunda, prioriza intervenções dirigidas a desvantagens interseccionais, como eu vos falei há pouco, e sem dúvida alguma também a promoção de parcerias. Porquê? Porque privilegia o desenvolvimento de parcerias estratégicas para a boa execução destes planos. Temos uma dupla abordagem, que é o chamado mainstreaming. O que é o mainstreaming? O mainstreaming é a definição de políticas, planos ou programas de cada departamento governamental, integrando a perspectiva do combate à discriminação em razão do sexo e da promoção da igualdade entre mulheres e homens e do combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género, características sexuais em todas as fases. O que é que isto significa? De uma forma muito simples, é que na definição da política pública, desde a sua concepção, à sua execução, à sua monitorização, deve constar uma perspectiva de género, ou seja, uma transversalização desta perspectiva. E combinado naturalmente com as ações específicas, que são ações positivas, que nós cá em Portugal conhecemos muito bem pelas chamadas cotas, mas são ações específicas de caráter transitório, enquanto que o mainstreaming é permanente. A ação específica, quando atingir o seu objetivo, deixa de fazer sentido. Então, a combinação de medidas de ação positiva e de integração da perspectiva de género em todas as políticas públicas, ou seja, é esta
dupla abordagem e complementar na execução dos planos nacionais de ação da ENINDE. Claro que, para isto ser feito, tem que haver uma rede de pontos focais, as finanças, a educação, a administração interna, a presidência, as ONGs, etc., etc. Porquê que os pontos focais são muito importantes? O que é que se espera dos pontos focais? Vocês agora estão assim a perguntar. Então, nós temos uma estratégia, mas como é que isto se concretiza na prática? A SIG, enquanto entidade coordenadora, como é que sabe se as medidas foram executadas, se as medidas não foram executadas, quem é que fez o quê? E é exatamente esta parte prática que agora eu gostaria de partilhar convosco. E o porquê que os pontos focais são tão importantes? O que é que se espera? Espera-se que os pontos focais promovam a articulação com os diferentes organismos. Atenção que os pontos focais são das entidades governativas. Colaborar ativamente com a SIG no planeamento de medidas anual, que eu já vos vou mostrar, e reporte sobre a execução das medidas. Este reporte é um reporte semestral. Promover a inovação no processo, apresentando sugestões de melhoria no processo de monitorização, participar nas 2 reuniões semestrais por ano que é pedido na resolução do Conselho de Ministros. Então, como estamos aqui com pessoas das IES, o que é que nós temos aqui? Eu vou-vos dar um exemplo. As IES são convocadas, digamos assim, em todos os planos. Eu apenas coloquei aqui este slide porque, se forem consultar a resolução do Conselho de Ministros número 92 de 2023, vão ver onde é que as IES aparecem. Então, aqui aparecem no objetivo 1, mas eu selecionei aqui o objetivo 2 do Plano de Ação de Igualdade entre Mulheres e Homens, e evidentemente que também tem um papel nos outros 2 planos de ação. E então, como é que isto é feito? Então, nós temos aqui a resolução do Conselho de Ministros, certo? E o objetivo estratégico número 2 diz assim: garantir as condições para uma educação e uma formação livres de estereótipos de género. Então, como compromisso operacional ou como objetivo específico, aparece apoiar as IES no combate e prevenção do sexismo em todos os contextos comunicacionais e relacionais e na integração da IMH em todos os ciclos da formação científica. Então, qual é a medida? Como é que isto se mede? Apoio ao desenvolvimento de planos para a igualdade nas IES, em linha com a Estratégia Europeia 2020-2025 para a igualdade de género e no Programa Quadro Horizonte Europeu 2021-2027. Então, como é que isto se mede? Mede-se pelo número de planos para a igualdade nas IES. Então, quais são as metas? As metas são número de planos para a igualdade nas IES, meta para 23, 25 planos, 24, 26 planos, 25, 28 planos, 26, 30 planos. E então, vocês agora vão dizer, então, mas como é que sabem isto? Nós temos um planeamento. E o planeamento é o planeamento da dimensão operacional, é refletida em fichas de planeamento da medida que são contratualizadas com as entidades responsáveis pela execução da medida. Ou seja, a entidade responsável pela execução da medida, como temos aqui o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, como temos aqui este nível institucional, a SIG envia esta ficha e nesta ficha a entidade coordenadora vai preencher, vai dizer qual é o plano de ação, qual é o objetivo estratégico, qual é a medida, vai descrever a medida, vai colocar o código da medida e vai dizer qual é a informação que recolheu. E então, esta informação
é colocada numa plataforma que está aberta 2 vezes por ano, uma no início de janeiro e outra deve estar a abrir por esta altura, que é a RIG, é a Rede de Indicadores para a Igualdade de Género. E o que é esta que depois é aberta? É dado o acesso à pessoa responsável por cada área governativa para colocar lá o que é que foi feito em termos de execução de medida. E então, a recolha da informação é feita através de um questionário próprio. Esse questionário é disponibilizado pela SIG nessa plataforma e o período de referência para a recolha dessa informação pelos pontos focais refere-se à execução das medidas. E então nós chegamos a esta conclusão. Temos aqui uma dashboard e eu trouxe aqui como exemplo a monitorização de 2023. Ou seja, nós temos aqui um total de 182 indicadores, 123 executados, 2 execução, 41 em atraso, 0 suspensos e 16 com informação não disponível. E em maio de 2024, chegámos a uma taxa de atualização que nos permitiu compreender que, no plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, tivemos uma taxa de execução de 80%. No plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, uma taxa de 75%, e o plano de ação para a igualdade entre as mulheres, tivemos uma taxa de 70%. Isto para vos dizer, para partilhar convosco a forma como isto se materializa. Ou seja, aquele enquadramento inicial é muito importante para nós percebermos de onde é que isto vem, em que ponto é que estamos, e na estratégia nacional, tudo o que se refira à educação, quais são as medidas, quais são os planos de ação, as medidas, as metas, as entidades intervenientes, porque lá está, a estratégia não pode ficar só no papel, a estratégia tem que ser monitorizada, tem que ser avaliada e nós, SIG, enquanto entidade coordenadora, temos que ir acompanhando todas estas medidas. Devo também partilhar convosco, peço desculpa, que as medidas da responsabilidade da SIG são monitorizadas mensalmente, ou seja, nós mensalmente fazemos a avaliação do trabalho cumulativo em cada medida da nossa responsabilidade. No que respeita às entidades externas, é então este modelo que vos expliquei. Eu não sei se vocês tinham algum conhecimento sobre a forma como isto se operacionalizava, ou seja, é muito importante que as coisas, e desculpem-me a ligeireza das palavras, não fiquem só no papel, mas que sejam materializadas e de facto que existam evidências em como a estratégia e os planos estão a ser executados, tal como está em resolução do Conselho de Ministros. Eu agora tenho aqui eu não ocupei muito tempo com a explicação, não me quis estar a alongar muito, porque acho que isto também, eu lanço-vos aqui o repto para uma próxima oportunidade aprofundarmos um ou outro instrumento que considerem essencial, mas agora acho que a Alina pretendia aqui uma sessão viva, uma sessão partilhada, mesmo em termos de ENINDE, pronto, eu estou à vossa inteira disposição e peço-vos desculpa mais uma vez pela minha voz, mas isto nós não conseguimos controlar e eu estou a tentar fazer um esforço no sentido que
Portanto, que seja minimamente perceptível a mensagem que eu queria partilhar convosco. Agora, força! Muito bem. Muito obrigado, foi totalmente perceptível e também, digamos, conseguimos perceber que, de facto, há uma amplitude muito grande destas medidas e de facto, onde o ensino superior aparece aqui, que de facto, como deveria ser, mais uma área onde se tem que aplicar, digamos, estas medidas, ou dever-se aplicar. Também acho que percebemos bem a complexidade de como, digamos, recolher informação sobre como é que as coisas estão a correr. No primeiro encontro que fizemos de estruturas de igualdade de género, em Tomar, no passado mês de maio, de facto foi explicado os planos como é que estão relacionados com o ensino superior. Agora avançamos um pouco mais sobre como é que isto se mede do ponto de vista prático e quero dizer que as IEs aqui presentes provavelmente já receberam alguns destes pedidos de como é que estão a reportar ou como é que recolhem. Eu penso que será mais esta. É interessante ligarmos aqui em quem vai receber os dados e quem os vai emitir, a dificuldade que há, ou que se há dificuldade em emitir estas, de forma que seja fácil e fidedignos também os resultados. Então, se calhar, haveria aqui a audiência, as pessoas que provavelmente, muitas que estão aqui já reportaram sobre estes dados, portanto, ia perguntar se há dificuldades, digamos, se perceberam como é que se faz o reporte, se sabiam desta situação e para o ano vai correr melhor. Portanto, digamos, já que temos aqui um amplo leque de pessoas de diferente do país, de vários sítios, provavelmente há aqui experiências várias que também interessa conhecer a si, as dificuldades que isto cria na prática e também, talvez, eu suponho que ficámos a perceber melhor porque é que temos aquelas perguntas para responder, não é? Muito obrigada, então, acho que foi muito interessante. Portanto, abria aqui o espaço a quem quiser falar, levantava a mão. Sim. Aldina, eu gostava só de clarificar aqui um aspecto. Quem reporta são os pontos focais. Certo. Nós temos 2 pontos focais por entidade governativa. Essa entidade governativa é que depois vai à RIG reportar a informação que recolheu. Pronto, é assim que as coisas funcionam. Acho que foi perceptível, Portanto, certo? se eu percebi, portanto, a SIG pede ao Ministério da Educação, que por sua vez pede às instituições de ensino superior. As instituições reportam ao Ministério, que escreve na plataforma. E os resultados que vimos aí são o balanço nacional das situações. Ou seja, não sei se é possível a SIG ter um detalhe sobre como é que foi respondido no âmbito do ensino superior, por exemplo. Era uma primeira pergunta que eu ia fazer. Digamos, da resposta que tem, é que estamos aí com 80%, 70%, se tem uma distinção, qual é o comportamento do ensino superior em relação a esse Alina, dado. a sua pergunta é muito pertinente, mas neste momento, e eu mostrei-vos o exemplo das taxas de execução de 2023, ou seja, nós temos esta informação toda por indicador. Claro que nem todas as medidas, mas isto é como na vida, nem todas as medidas nós conseguimos ter a taxa que gostaríamos ou o cumprimento de metas, até porque há informações, eu não estou a falar especificamente do ensino superior, mas, por exemplo, há informação que nós não temos disponível, ou seja, que também não chega, não é? Há medidas que também as coisas
em determinado momento uma medida pode não fazer o mesmo sentido que fazia na altura em que a medida foi pensada, não é? E também, por vezes, há propostas de reformulação, porque estas coisas são dinâmicas e, por vezes, também não faz sentido estarmos a insistir em medidas cuja execução não é possível, não é? Claro que há algumas dificuldades, mas no cômputo geral as coisas estão a andar bem e as metas estão a ser cumpridas e como vocês sabem muito melhor do que eu, o ensino é um mundo, não é? É um mundo, mas em que a SIG tem conseguido articular, temos tido reuniões bilaterais muito produtivas, temos identificado as pessoas que conseguem fazer essa ponte, que também é muito importante. Isto são aspectos positivos que temos que sublinhar e há, sobretudo, uma grande colaboração por parte das entidades governativas, não só porque a resolução do Conselho de Ministros assim o obriga, digamos assim, mas este obriga, pronto, mas tem havido, de facto, uma abertura muito grande por parte das entidades governativas para colaborar e para reportar medidas, e temos feito muitas reuniões bilaterais, porque isto não é fácil, não foi fácil implementar, lá está, tornar isto prático, mas a boa vontade e fizemos muitas apresentações, muitas reuniões e sempre que nos contactarem para alguma explicação, a SIG está sempre disponível. Muito bem. Então, escrevi aqui que quem desejar fazer perguntas pode levantar a mão, neste caso, como podem intervir diretamente. Portanto, é ligar o microfone e falar, para não haver aqui um monólogo. Este fluxo de informação eu não conhecia. E este monitorizar e avaliar, eu não tinha noção da dimensão, não era exatamente não conhecer, mas ter a noção da dimensão, ok? E achei, e ainda bem que ele existe, fiquei contente porque ele existe. Qual é que é a minha questão? Se calhar, mais uma vez, não estou suficientemente informada porque não estou assim, há tanto tempo na Comissão de Igualdade aqui da minha instituição de ensino superior, e eu não sei como é que então, eu percebi qual é o fluxo do Ministério até à SIG, aqui eu percebi. Agora, como é que o Ministério tem acesso anualmente aos dados das IES? Não sei se a doutora Maria José sabe dar esta resposta, porque aqui é que eu fiquei com a dúvida, porque de que forma é que chega esta informação? Muito bem, muito obrigada. Posso tratá-la por Carla Leão? Posso? Exatamente. Pronto, muito obrigada, muito obrigada. Antes de responder, eu gostava de fazer aqui uma consideração. Por isto é que estes webinars, e a Aldina tem sempre estas ideias muito boas, que já começou e vai dar vamos fazer caminho em tomar, porque eu também, e antes de ir à sua questão, mas vou responder, eu também fiquei assim um bocadinho, pronto, eu pensava que as entidades envolvidas conheciam a estratégia e muitas entidades, mas eu não estou a falar só nas IES. Por exemplo, se fomos à defesa, se fomos à justiça, a outros ministérios, por isso é que nós, SIG, achamos muito importante estas reuniões bilaterais com as entidades governativas, porque nós temos uma estratégia e temos que a dar a conhecer. E muitas pessoas das IES, e a Aldina sabe isto melhor do que eu,
quando chegámos a tomar, não tinham a ideia, pronto, eu também não quero pôr um excesso de responsabilidade, não é isto e nem me interpretem mal, não tinham a ideia quantas vezes eram chamadas aos planos e que os planos existiam e como é que as IES podem colaborar e têm, vamos lá ver, e têm uma função essencial. Como é que nós, imagina, eu também sou IE, agora estamos todas na mesma onda, digamos assim, e há pessoas nas IES que não sabem, pronto, porque a informação não chega, por isso é que eu não me canso de dizer que a Aldina está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário, no sentido de dar a conhecer e até sensibilizar as IES, não é? Para estas coisas. Porque, como expliquei lá em Tomar, existem metas, não é? E nós temos temos que responder. Porque, por exemplo, imagina, o Ministério da Educação ou outro ministério qualquer tem uma meta, por exemplo, 16 iniciativas. Se não reporta as 16 iniciativas, não cumpre a meta. Mas para cumprir a meta, tem que saber que aquilo está. Por isso é que há um esforço, e é mesmo um esforço, porque a estratégia tem muitas medidas, e nós temos que ver linha a linha. Eu agora estou a partilhar convosco um bocadinho o meu trabalho, porque eu acho que isto é importante e estamos aqui exatamente para partilhar aqui umas com as outras e uns com os outros como é que isto se faz. Com uma série de medidas que nunca mais acabam num ficheiro de Excel, e nós temos que tentar, depois a RIG vai alimentar o ficheiro e nós vamos ver o que é que foi cumprido, o que é que está em execução, porque há coisas que podem estar. Vamos começar. Foi iniciado, sim ou não? Está a ser executado, sim ou não? Está a ser substancialmente executado? Qual é a percentagem de execução? Ou seja, isto também. Eu não estou aqui a dizer que nós fazemos assim um trabalho muito difícil, está a ver isto, mas é uma coisa muito exigente. E agora, indiretamente à sua questão, quem tem a responsabilidade de recolher a informação é a área governativa. A área governativa é que tem a responsabilidade de recolher a informação. Por exemplo, nós temos ali uma medida que é a Direção-Geral das Autarquias Locais, que tem lá uma medida. E a DGAL é que tem a responsabilidade de recolher aquela informação toda. Imagina, nós temos aqui uma medida de Direção-Geral do Ensino Superior, que temos, eu convido-vos, eu não quis trazer todas as medidas, porque senão levava mais de 1 hora, e eu acho que isto é apenas um primeiro passo, nós podemos continuar a conversar, porque são imensas medidas que vocês têm na vossa área, mas isto para vos dizer que sim, é o grupo de trabalho da igualdade, é dinamizador, sim, Aldina, mas a Aldina também é timoneira, é o grupo todo. Nós sabemos que é o grupo todo e vamos trabalhar com o grupo todo. Isso nós sabemos e está aqui já o compromisso. Aliás, já tivemos uma reunião nesse sentido. Mas, Clara, é mesmo, Carla, desculpe, é exatamente isso, ou seja, o responsável é sempre a área governativa. Que no nosso caso será a DGES, provavelmente, não é? Direção-Geral do Ensino Superior. Tem muitas, tem a DGES, tem a Direção, exatamente, tem a Direção-Geral do Ensino Superior, tem o Ministério, porque depois, se reparar, na própria resolução de Conselho de Ministros, tem exatamente quem é responsável pelo reporte da medida. E quem é responsável pelo reporte da medida é a entidade coordenadora a nível institucional. Está a ver? Já percebi. Por exemplo, deixe-me aqui procurar uma para lhe dar um exemplo. Esta não tinha... Por exemplo, aqui um prémio bienal e 2 menções honrosas
aqui prémio às IES com práticas exemplares na área da igualdade de género. É aqui uma medida, é a medida 223, e que diz que, a nível institucional, a responsabilidade é a DGES. Está a ver? A DGES é que vai ter a responsabilidade de dar esta educação, esta informação. Ok. Já Por percebi. exemplo, temos aqui a DGES sensibilizar as IES para a integração da perspectiva de género nos currícula das licenciaturas e mestrados, a inteligência artificial e ciência de dados. Então temos aqui como indicador o número de IES envolvidas e temos como meta para 26, 3 IES envolvidas. E aqui é outra vez a entidade institucional coordenadora é a DGES e a nível político a área governativa é o Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Mas isso está tudo na resolução do Conselho de Ministros. Claro que depois perguntam, há alguma dificuldade? Porque depois os nomes dos ministérios mudam, e depois nós temos que andar à procura, o nome, por exemplo, havia o Ministério da Cultura, agora já não é Ministério da Cultura, e a Cultura também era responsável por alguma medida, ou seja, isto também para vos transmitir que não é um trabalho fácil, mas tentaremos fazer, claro, também com todo o vosso apoio, não é? Obrigada. Muito bem. Obrigada. Nada, eu é que agradeço a sua Obrigada. presença e a sua questão. Muito obrigada. Obrigada, E obrigada. qualquer coisa disponha. Tem o meu e-mail, disponham de si, porque nós queremos mesmo trabalhar convosco. Obrigada. Muito bem. Nada. É para isso mesmo que se fazem estas iniciativas, para fortalecer esta relação e criar contacto. Temos agora duas pessoas com a mão levantada, a Júlia Alves, que tinha, mas entretanto caiu a mão. Caiu porque passado um bocadinho acho que sai, mas talvez. Júlia. Era só para acrescentar aqui, porque muitas vezes nós produzimos muitos indicadores relacionados com estas questões, só que não estão direcionados, por exemplo, no balanço social, que todos, e se falarmos em balanço social, todos produzimos indicadores para balanço social, e de facto o balanço social já tem ele próprio muitos indicadores que alimentam informação necessária para as questões da igualdade de género. Era só relembrar que às vezes não recebemos pedidos específicos para indicadores relacionados com as questões da igualdade de género, mas que os produzimos através de outros documentos oficiais que a tutela depois poderá utilizar para esta ligação com a SIC. Não sei se disse algum disparate. Não, é exatamente isso, é exatamente o que se pretende, porque se existem dados, os dados têm que ser conhecidos, digamos assim. Perfeito, obrigada, é exatamente o que se pretende. Mais considerações? Tínhamos agora a Lourdes Pedro também com a mão levantada, e ainda temos a Gorete. Ainda. Okay. Bom, relativamente a esta questão dos dados, eu reporto-me, portanto, à minha função anterior de administrador do Instituto. De facto, este ano, pela primeira vez, portanto, nós recebemos uma informação, julgo que era proveniente da Secretaria-Geral, porque a DGES tem, portanto, de facto, um conjunto de indicadores que vai controlando, mas pela primeira vez a Secretaria-Geral, portanto, solicitou informações no âmbito destes mesmos indicadores, nomeadamente ao nível também da existência do plano de igualdade e todos os indicadores que são relevantes em termos do cumprimento destas metas. E percebeu-se na comunicação que foi efetuada o caráter de regularidade dessa informação, da necessidade de reporting dessa informação que vai ocorrer, portanto, anualmente, mas efetivamente os indicadores não são muito alargados, ou seja, provavelmente deveria haver ao nível das IES uma sistematização desses indicadores para se também trabalhar, para aumentar o foco nessas preocupações, e era de facto apenas este o meu contributo, não é? Portanto, para que os indicadores sejam de facto conhecidos dentro das IES,
para que as comissões de igualdade e outras áreas que trabalham estas matérias entre as IES se foquem mais nessas problemáticas. Bem, muito obrigada. Ou seja, as coisas então estão a funcionar, são pedidos indicadores, não é? O que já é, o que já É é bom. bom, não é? Porque já, pronto, a monitorização da estratégia percebemos pela sua intervenção, porque lhes são pedidos indicadores e significa que o fluxo, digamos assim, está a funcionar, e isso também é muito positivo, não é? E mesmo a partilha dos indicadores e do trabalho que já foi feito também, penso que entre as IES é muito, muito importante, não é? Muito obrigada pela Bem, sua Muito bem. consideração. Muito Temos obrigada. agora a ti de mão levantada e eu- também aqui uma informação que temos, que eu peço desculpa, não informei no início, mas de facto, quem desejar um certificado de participação, nós podemos passar e também que no fim gostaríamos que respondessem a este pequeno questionário que está aqui disponível ao lado. Agora é a ti. Força. eu era só para partilhar aqui a prática que nós temos aqui na UBI, que estes indicadores, quando são questionados, vão para a Vice-Reitoria para a Qualidade, Responsabilidade Social e Ação Social, mas a Comissão para a Igualdade, e nomeadamente eu, faço o relatório de igualdade de género todos os anos que emana do plano. E onde é que vamos buscar os dados agregados? Vamos buscar ao balanço social, que é muito importante, para percebermos docentes e tags, isto é, pessoal técnico. Vamos também buscar por exemplo, todos os dados da formação, dos cursos não conferentes a graus, de formação que a UB presta, nomeadamente pelo CFIUT. Vamos ver quem é que são os formandos e formadores, tudo isto dados agregados por género, por sexo. Também vamos buscar os dados de docentes, este ano foi da DGES, normalmente era o Gabinete da Qualidade que os tratava, mas este ano foi buscar os dados de DGES, e portanto compilamos isso tudo num relatório, o que nós chamamos o RIG, o Relatório de Igualdade de Género, que emana do plano, que neste momento foi aprovado ontem, o nosso novo plano. Pronto, já temos novo plano. Ainda está, pronto, ainda tem os ajustes, mas foi aprovado na globalidade. Mas, de era só para partilhar esta prática, embora nós não tenhamos, não reportamos diretamente, mas quem reporta diretamente ao órgão também vai buscar estes dados ao relatório de igualdade de género. Está disponível na nossa página, para toda a gente. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Portanto, isto prova que está a funcionar. Digamos, talvez, ou fosse interessante partilharmos aqui noutros encontros a melhor forma de recolher estes indicadores e de forma que cada instituição não tenha que inventar a roda e eventualmente em conjunto se encontre uma forma melhor e até mais uniforme, porque imagino que a grande parte destas respostas são qualitativas e descritivas e que eventualmente haja outras formas mais que depois também façam chegar aos indicadores que de facto no fim estão numéricos quase, de quando vi são numéricos, não é? Portanto, estamos aqui com um bom princípio para muitas mais perguntas para o futuro. Não sei se tínhamos previsto uma hora. Se houver aqui mais uma pergunta, ainda temos aqui um espacinho. Aldina, Força. aqui a Susana Pereira questiona se partilha a apresentação. Portanto, isto vai ficar gravado. Portanto, nós vamos poder assistir a esta mesma sessão no YouTube. Assim que estiver disponível, vamos disponibilizar o link e, portanto, é bom que possamos divulgar. Fazemos, ao que parece, um bom trabalho para a SIG e para nós, porque também não nos queremos ser confrontados de surpresa com estes indicadores, queremos mesmo preenchê-los. E preenchê-los porque há uma prática, preenchê-los porque há uma cultura, preenchê-los porque há uma vivência. Então, a Ana Pires tem a mão levantada.
Ok, a Ana Pires, sim. Eu só queria agradecer, acho que de facto estamos de parabéns, estás de parabéns, Aldina, e muito obrigada também à doutora Maria José, que mais uma vez, numa coisa que parecia e que é simples, nos trouxe aqui tantas coisas diferentes e nos elucidou para tanta coisa que se calhar eu pessoalmente sabia que sim e que todos contribuímos com esses números, mas sinceramente não sei, não tinha conhecimento desse fluxo de informação dessa maneira. E queria só realçar que, de facto, aquilo que a Aldina acabou de dizer é mesmo muito importante, que numa pedagogia de boas práticas, se calhar podíamos pensar nisso até para uma outra conversa, numa tentativa de boas práticas, tentar aqui arranjar alguma uniformização, porque eu recordo-me que o ano passado, quando nós fizemos dentro do grupo de trabalho, quando nós fizemos a recolha de muitos dados e muita informação sobre o que é para darmos um ponto da situação das nossas instituições, das nossas IES, tínhamos tudo menos uma uniformidade nessa informação que recolhíamos de cada pessoa. Ou seja, cada instituição tinha os seus planos de igualdade, mas tinha os seus dados, mas recolhia de uma maneira, outros recolhiam de outra. Uns chamavam comissão, outros chamavam outra coisa. Ou seja, a percepção que nós tivemos, que o grupo de trabalho teve com a recolha de dados, eu diria caseira, desculpem-me o termo, que nós fizemos, foi de uma diversidade tal que eu hoje, depois de ouvir a doutora Maria José, ainda fico a achar que, de facto, já temos aqui um trabalho, um caminho muito longo, mas ainda temos muito a fazer. Eu acho que boas práticas e uniformizar até mecanismos de recolha de dados pode ser e será certamente, julgo eu, uma grande mais-valia para nós e provavelmente também para a SIG, para a qualidade dos resultados dos dados que lá lhes chegarão. Era só isso que eu queria acrescentar. É Muito, muito bem. muito obrigada. E também nós vimos isso em Tomar, mas eu acho que isto também é apenas uma sugestão. O que já foi feito, nós podemos partilhar. Já foram feitas coisas muito, muito, muito importantes. Há um trabalho muito interessante entre várias instituições. Eu estou-me a referir naquele trabalho do assédio, ou seja, que muitas instituições foram envolvidas. E tudo o que foi feito, nós podemos fazer o levantamento do estado da arte, ou seja, juntar para não estarem as coisas dispersas e nós vermos o que é que já está e começarmos a fazer mais caminho com aquilo que já está feito, porque como dizem bem, por vezes as coisas estão assim dispersas e uma instituição faz uma coisa, outra faz outra, e por vezes se lá está. Por isso é que este grupo e estes encontros são muito importantes até para consolidar o estado da arte, não é? Muito obrigada, obrigada. Bem, pronto, estamos então aqui nos finalmente, agradecer a todas as presenças e as participações, e particularmente aqui à doutora Maria José Moura, que é uma entusiasta do tema e da colaboração connosco, e por isso temos que continuar, não há outro caminho. Portanto, acho que temos aqui caminho exatamente já desenhado, algum dos caminhos a seguir. Então, até uma próxima